Olá, eu sou Isabel Reis, professora do curso de Licenciatura em Pedagogia da UENG Passos. Nesta aula, enfocarei algumas maneiras de pensar a significação de jogo, brinquedo e brincadeira. No entanto, é importante ressaltar que são diversas as formas de se pensar a respeito destas três questões. No livro Jogo, Brinquedo, Brincadeira e a Educação, a professora pesquisadora Chizuko Morishida Kishimoto recorre a James Christie, que elaborou alguns critérios para identificar traços do jogo infantil. Chizuko Kishimoto cita 6 desses critérios mencionados pela James Christie. Um critério é a não literalidade, definida por James Christie como o fato de que, nos jogos, a realidade interna predomina sobre a realidade externa. Isto é, o jogo propõe um novo sentido para as coisas que fazem parte da vida real, alterando o sentido habitual das coisas na vida real. Por exemplo, o macaquinho de pelúcia torna-se o filhinho da criança que, no jogo do brincar, vivencia o papel da maternidade, da paternidade. Outro critério sinalizado por James Christie para identificar traços do jogo é o efeito positivo do jogo, expresso geralmente no prazer ou alegria do brincar em liberdade. Entre os 6 critérios designados para identificar traços do jogo infantil, está também a flexibilidade. Para James Christie, no brincar, a criança usualmente apresenta uma maior disposição para experimentar novas possibilidades de ideias e de comportamentos do que quando vivencia atividades não recreativas. O brincar estimula a criança a se tornar mais flexível. Um quarto critério é a prioridade do processo de brincar. Isto significa que a atenção da criança, enquanto está brincando, concentra-se no brincar. Para James Christie, o objetivo da criança no jogo infantil é brincar e, portanto, há de se ter cuidado para que jogos educativos realizados em salas de aula não priorizem a aprendizagem de habilidades em detrimento do brincar. Isto é, o perigo de que o educador deixe de lado o brincar e a sua importância para garantir a aprendizagem de certas habilidades por parte da criança. Um quinto critério, através do qual James Christie identifica traços do jogo infantil, é a livre escolha da criança. Nesta perspectiva, para que o jogo infantil seja considerado jogo, é crucial que a criança tenha liberdade de escolher aquilo que quer jogar. Caso contrário, o jogo transforma-se em ensino. O 6º critério é chamado de controle interno. Refere-se ao fato de que as lógicas e regras do desenvolvimento do jogo são estabelecidas pelas crianças que estão jogando. Mesmo quando elas não percebem que são elas as direcionadoras do brincar, elas, as crianças, vivenciam o brincar direcionando o seu desenvolvimento. Nesta concepção, para ser jogo, o desenvolvimento da atividade depende da maneira como a criança responde ao jogo e brinca. Caso contrário, tratar-se-á de um trabalho. Outros autores destacam a incerteza dos resultados como uma das características que faz parte da vasta família dos jogos infantis. Se o desenvolvimento do jogo depende da maneira como a criança vivencia o jogo, o resultado do jogo é variável. Vygotsky é um dos teóricos que enfatizam a importância do contexto sociocultural para o estudo e a compreensão do significado da brincadeira e do brincar. Chizuko Kishimoto chama a atenção para o fato de que, para uma criança de determinada cultura, o brincar de boneca
É uma maneira de vivenciar relações vinculadas à maternidade e à paternidade. Maneiras como a criança sente as relações dela do cotidiano. Não necessariamente como acontecem no cotidiano, na vida real, mas como ela percebe. No entanto, para algumas tribos indígenas que atribuem à boneca um símbolo de divindade, o brincar de boneca tem outras significações, uma vez que nessas situações o objeto boneca pode ter um caráter divino. Kishimoto ressalta também que, embora usualmente o jogo esteja relacionado ao prazer, é importante lembrar que existem momentos nos quais o desprazer é também um elemento que caracteriza o jogo. Alguns jogos apresentam objetivos que, ao serem vivenciados, fazem com que um ou outro jogador sinta um desprazer, que, por exemplo, pode ser gerado pela tensão de realizar alguma ação que, para o jogador que sente desprazer, representa um desafio vinculado a um grande esforço. A pessoa que está tentando superar a própria dificuldade ao vivenciar o objetivo apresentado pelo jogo pode sentir um desprazer ao jogar. Contudo, o desprazer pode ser vivenciado junto a outros sentimentos e emoções, como, por exemplo, a alegria de tentar superar uma dificuldade. No entanto, para alguns teóricos, dentre os quais situa-se o Huizinga, a natureza livre do jogo faz com que a sua vivência tenha que ser uma escolha voluntária da criança. De acordo com esta perspectiva, se a vivência é imposta, perde a característica de jogo, passando a ser uma atividade. Estas concepções de jogo diferem da ideia de recreação, que coloca o jogo no âmbito do relaxamento e descanso daquelas atividades que requerem esforços de ordem física, mental, escolar. No século XIX, Froebel defendeu que a aprendizagem deveria ser vinculada ao interesse da criança. Ressaltou-se a brincadeira mais do que uma diversão. Valorizou o brincar como recurso fundamental para o desenvolvimento da criança. A partir da observação de crianças, Froebel desenhou e criou objetos para a utilização em práticas educativas. O educador alemão criou objetos montáveis e desmontáveis que possibilitam a manipulação de formas geométricas como maneira de estimular a criança a exteriorizar o seu interior, potencializando a brincadeira como um modo da criança expressar sua visão de mundo e de criar representações do mundo percebido por ela. Os objetos elaborados por Froebel no século XIX, são fontes de inspiração para a criação de diversos brinquedos contemporâneos de montar e desmontar, que utilizam formas e cores as mais diversas. Os diversos blocos, diversos jogos de montar e desmontar. As crianças construtoras. No livro Jogo, Brinquedo, Brincadeira e a Educação, Shizuko Morishida ressalta que, à medida em que o adulto cria intencionalmente situações lúdicas que têm por objetivo estimular a aprendizagem de determinadas questões e favorecer o desenvolvimento de habilidades específicas, é configurada a dimensão educativa do jogo. Ao manipular peças de madeira com formas e cores diversas, a criança pode livremente brincar de estar construindo um castelo e criar histórias para os personagens que habitam o castelo. Estará a criança desenvolvendo a motricidade, a imaginação, a associação, a linguagem,
mas necessitará interagir com um adulto e com outras crianças para perceber, por exemplo, as diferenciações de cores e nomeá-las, podendo então distinguir as formas semelhantes e distintas das peças do brinquedo e fazer associações com a sua própria realidade. Poder descobrir, por exemplo, que a forma oval do bloco de madeira é igual à parte de cima da porta da casa da sua avó. Na observação dos modos das crianças brincarem, o educador tem a oportunidade de perceber os mundos íntimos além dos muros da escola, aproximando-se dos universos culturais de cada criança. No contato com outras crianças e com brincadeiras de culturas diversas, as crianças aprendem novos gestos, outras lógicas, formas diferentes de expressar a fala, ampliando sua concepção de mundo, elaborando suas experiências pessoais, através da possibilidade de novos significados no brincar. Nas relações do brincar, vivenciadas entre crianças, são apresentadas culturas diversas que nos ampliam, potencializando a existência do diálogo e das interações em meio às diversidades da vida.